Olá, espero que você esteja bem. Fico feliz de ver você aqui comigo para mais um capítulo. E hoje o capítulo 4 é O que vamos ler? Juros compostos confusos. 81,5 bilhões dos 84,5 bilhões do patrimônio de Warren Buffett vieram depois do seu 65º aniversário. Nossa mente não foi feita para lidar com absurdos assim. Lições de um campo muitas vezes podem nos ensinar algo importante sobre áreas aparentemente não relacionadas. Pegue a história de 1 bilhão de anos das eras glaciais e o que elas nos ensinam sobre como fazer seu dinheiro crescer. Nosso conhecimento científico sobre a Terra é mais recente do que você imagina. E entender como o mundo funciona muitas vezes envolve perfurar bem abaixo da superfície, algo que só conseguimos fazer com profundidade há relativamente pouco tempo. Isaac Newton calculou o movimento das estrelas centenas de anos antes de entendermos alguns fundamentos do nosso próprio planeta. Só no século XIX, os cientistas concordaram que a Terra, em diversas ocasiões, foi coberta por gelo. Havia evidências demais para negar. Pelo mundo inteiro, havia marcas de um planeta congelado, enormes rochas espalhadas em lugares aleatórios, leitos rochosos raspados até virarem camadas finas. Ficou claro que não houve apenas uma era glacial, mas 5 distintas, mensuráveis. A quantidade de energia necessária para congelar o planeta, descongelá-lo e depois congelá-lo novamente é de cair o queixo. O que, afinal, literalmente, poderia causar esses ciclos? Tinha que ser a força mais poderosa do planeta. E era. Só que não do jeito que ninguém esperava. Havia várias teorias sobre por que as eras glaciais aconteciam. Para explicar seu enorme impacto geológico, as teorias eram igualmente grandiosas. A elevação de cadeias de montanhas, acreditava-se, poderia ter mudado os ventos da Terra o suficiente para alterar o clima. Outros preferiam a ideia de que o gelo era o estado natural do planeta, interrompido por erupções vulcânicas massivas que nos aqueceriam. Mas nenhuma dessas teorias explicava o ciclo das eras glaciais. O crescimento de montanhas ou um supervulcão poderia explicar uma era glacial. Não explicava a repetição cíclica de 5. No início dos anos 1900, um cientista sérvio chamado Milutin Milankovic estudou a posição da Terra em relação a outros planetas e formulou a teoria das eras glaciais que hoje sabemos ser correta. A atração gravitacional do Sol e da Lua afeta suavemente o movimento da Terra e sua inclinação em direção ao Sol. Durante partes desse ciclo, que pode durar dezenas de milhares de anos, cada hemisfério da Terra recebe um pouco mais, ou um pouco menos, de radiação solar do que está acostumado. E aí é que a coisa fica interessante. A teoria de Milankovitch inicialmente supunha que a inclinação dos hemisférios causava invernos rigorosos o suficiente para transformar o planeta em gelo. Mas um meteorologista russo chamado Vladimir Köppen foi mais fundo no trabalho de Milankovitch e descobriu uma nuance fascinante. Verões moderadamente frios e não invernos extremamente frios eram os verdadeiros culpados. Tudo começa quando um verão não fica quente o suficiente para derreter a neve do inverno anterior. Essa base de gelo remanescente facilita que mais neve se acumule no inverno seguinte, o que aumenta a chance de a neve resistir no verão seguinte, o que atrai ainda mais acúmulo no inverno seguinte. Neve permanente reflete mais os raios do sol, o que intensifica o resfriamento, o que traz mais neve. E assim por diante. Em poucas centenas de anos, uma camada sazonal de neve se transforma em uma placa de gelo continental e o processo dispara. O mesmo acontece ao contrário. Uma inclinação orbital que deixa entrar mais luz solar derrete mais neve do inverno, o que reflete menos luz nos anos seguintes, o que aumenta as temperaturas, o que impede mais neve no ano seguinte, e assim por diante. Esse é o ciclo.
O mais impressionante é o quanto algo gigantesco pode crescer a partir de uma mudança relativamente pequena nas condições. Você começa com uma fina camada de neve que sobrou de um verão mais frio, algo que ninguém acharia grande coisa, e então, num piscar geológico de olhos, a Terra inteira está coberta por quilômetros de gelo. Como disse a glaciologista Gwen Schultz, não é necessariamente a quantidade de neve que forma placas de gelo, mas o fato de que a neve, por menor que seja, permanece. A grande lição das eras glaciais é que você não precisa de uma força enorme para criar resultados enormes. Se algo se compõe, se um pequeno crescimento vira combustível para crescimento futuro, uma base pequena pode gerar resultados tão extraordinários que parecem desafiar a lógica. Pode desafiar tanto a lógica que você subestima o que é possível, de onde vem o crescimento e aonde ele pode levar. E com dinheiro é a mesma coisa. Mais de 2.000 livros foram dedicados a como Warren Buffett construiu sua fortuna. Muitos são excelentes, mas poucos dão atenção suficiente ao fato mais simples. A fortuna de Buffett não se deve apenas a ser um bom investidor, mas a ser um bom investidor desde que era literalmente uma criança. Enquanto escrevo isto, o patrimônio de Warren Buffett é de 84,5 bilhões. Desse total, 84,2 bilhões foram acumulados depois do seu 50º aniversário. 88,5 bilhões vieram depois que ele passou a ter direito ao Social Security, quando estava na casa dos 60 e poucos anos. Warren Buffett é um investidor fenomenal, mas você perde um ponto-chave se atribuir todo o sucesso dele apenas à habilidade de investir. O verdadeiro segredo é que ele foi um investidor fenomenal por 3/4 de século. Se ele tivesse começado a investir aos 30 e se aposentado aos 60, poucas pessoas sequer teriam ouvido falar dele. Vamos fazer um experimento mental. Buffett começou a investir seriamente aos 10 anos. Aos 30, já tinha um patrimônio de $1 milhão ou 9,3 milhões ajustados pela inflação. E se ele fosse uma pessoa mais normal, passando a adolescência e juventude, explorando o mundo e encontrando sua paixão, e aos 30 tivesse, digamos, 25 mil? E vamos supor que ele ainda conseguisse os retornos anuais extraordinários que teve, 22% ao ano, mas parasse de investir e se aposentasse aos 60 para jogar golfe e ficar com os netos. Qual seria uma estimativa aproximada do patrimônio dele hoje? Não 84,5 bilhões, 11,9 milhões, de 99,9% menos do que seu patrimônio real. Praticamente todo o sucesso financeiro de Warren Buffett pode ser ligado à base que ele construiu na pré-adolescência e à longevidade que manteve na velhice. A habilidade dele é investir, mas o segredo dele é tempo. É assim que os juros compostos funcionam. Pense de outro jeito. Buffett é o investidor mais rico de todos os tempos, mas ele não é necessariamente o melhor. Pelo menos, não se medirmos por retornos médios anuais. Jim Simons, chefe do fundo Hedge Renaissance Technologies, tem composto dinheiro a 66% ao ano desde 1988. Ninguém chega perto desse recorde. Como vimos, Buffett compôs a cerca de 22% ao ano, um terço disso. O patrimônio de Simons, enquanto escrevo, é de 21 bilhões de dólares. Ele é, e eu sei o quão ridículo isso soa com números assim, 75% menos rico que Buffett. Por que se Simons é um investidor tão melhor? Porque Simons só encontrou sua fase de investidor aos 50 anos. Ele teve menos da metade do tempo para compor em comparação com Buffett. Se Jim Simons tivesse ganho 66% ao ano pelo mesmo período de 70 anos em que Buffett construiu sua riqueza, ele valeria, respire fundo, 63 quintilhões, 900 quadrilhões, 781 trilhões, 780 bilhões, 748 milhões, 160 mil dólares. São números absurdos, impraticáveis. O ponto é,
O que parecem pequenas mudanças nas premissas de crescimento podem levar a números absurdos e impraticáveis. E, quando estudamos por que algo se tornou tão poderoso, por que uma era glacial se formou, ou por que Warren Buffett é tão rico, muitas vezes ignoramos os motores principais do sucesso. Já ouvi muita gente dizer que a primeira vez que viu uma tabela de juros compostos, ou aquelas histórias de quanto você teria a mais na aposentadoria se começasse a poupar aos 20 em vez dos 30, mudou a vida delas, mas provavelmente não mudou. O que provavelmente aconteceu foi que elas ficaram surpresas porque os resultados não pareciam intuitivamente corretos. Pensamento linear é muito mais natural do que pensamento exponencial. Se eu pedir para você calcular 8 mais 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 8 de cabeça, você faz em poucos segundos. Dá 72. Se eu pedir para calcular 8 vezes 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 8, sua cabeça explode. Dá 134.117.728. A IBM fabricou um disco rígido de 3,5 megabytes nos anos 1950. Nos anos 1960, as coisas já avançavam para algumas dezenas de megabytes. Nos anos 1970, o disco Winchester da IBM tinha 70 megabytes. Depois, os discos ficaram exponencialmente menores e com mais armazenamento. Um PC típico no começo dos anos 1990 tinha 200, 500 megabytes. E então, pá, explodiu. 1999. O iMac da Apple vem com um disco rígido de 6 GB. 2003, 120 GB no Power Mac. 2006, 250 GB no novo iMac. 2011, primeiro disco de 4 TB. 2017, discos de 60 TB. 2019, discos de 100 TB. Juntando tudo, de 1950 a 1990, ganhamos 296 megabytes. De 1990 até hoje, ganhamos 100 milhões de megabytes. Se você fosse um otimista da tecnologia nos anos 1950, talvez previsse que o armazenamento prático ficaria 1000 vezes maior. Talvez 10.000 vezes maior, se estivesse pensando grande. Poucos diriam 30 milhões de vezes maior dentro da minha vida. Mas foi isso que aconteceu. A natureza contraintuitiva dos juros compostos faz até os mais inteligentes subestimarem seu poder. Em 2004, Bill Gates criticou o novo Gmail, se perguntando por que alguém precisaria de 1 gigabyte de armazenamento. O autor Steven Levy escreveu: apesar de estar por dentro de tecnologias de ponta, a mentalidade dele estava presa ao paradigma antigo de que armazenamento era um recurso que precisava ser economizado. Você nunca se acostuma com o quão rápido as coisas podem crescer. O perigo aqui é que, quando o efeito dos juros compostos não é intuitivo, muitas vezes ignoramos seu potencial e tentamos resolver problemas por outros caminhos, não porque estamos pensando demais, mas porque raramente paramos para considerar o potencial de crescimento composto. Nenhum dos 2.000 livros que dissecam o sucesso de Buffett se chama "Este cara está investindo consistentemente há 3/4 de século", mas nós sabemos que isso é a chave para a maior parte do sucesso dele. Só é difícil de aceitar porque a matemática não é intuitiva. Há livros sobre ciclos econômicos, estratégias de trading e apostas setoriais. Mas o livro mais poderoso e importante deveria se chamar Cale a Boca e Espere. Seria só uma página com um gráfico de longo prazo do crescimento econômico. A conclusão prática é que a falta de intuição sobre juros compostos pode ser responsável pela maioria das operações decepcionantes, estratégias ruins e tentativas frustradas de investir com sucesso. Você não pode culpar as pessoas por colocarem todo o esforço no que aprendem e no que fazem, em tentar obter os maiores retornos possíveis. Intuitivamente, isso parece o melhor caminho para ficar rico. Mas investir bem não é necessariamente obter os maiores retornos, porque os maiores retornos tendem a ser tiros únicos que não se repetem. É obter retornos bem bons que você consegue manter e que podem ser repetidos pelo maior tempo possível.
É aí que os juros compostos ficam selvagens. O oposto disso, obter retornos enormes que você não consegue sustentar, leva a histórias trágicas. Vamos precisar do próximo capítulo para contá-las. E por aqui finalizamos mais um capítulo. Obrigado por sua audiência. Até a próxima.